O conflito no Oriente Médio está se intensificando. O grupo extremista Houthi chegou ao ponto de se aliar a piratas da Somália e está se preparando para bloquear o Mar Vermelho. As forças americanas estão enviando tropas rapidamente para o Oriente Médio. Hoje, vamos analisar esses acontecimentos com mais detalhes. Vamos ver agora. Quer receber notícias internacionais rápidas? Inscreva-se no Sensor Studio. Estados Unidos e Irã estão em confronto no Oriente Médio há 7 dias. Os Estados Unidos atacam pontes e usinas importantes do Irã. O Irã ataca bases militares dos Estados Unidos e instalações de petróleo no Oriente Médio, como Kuwait, Bahrein, Catar, Arábia Saudita e Jordânia. Por isso, o número de vítimas segue crescendo. Primeiro, apresentarei uma notícia chocante. Atualmente, os rebeldes Houthis do Iêmen estão se preparando para bloquear o Mar Vermelho em cooperação com forças piratas da Somália e o grupo militante islâmico Al-Shabaab. Fontes afirmam que os Houthis do Iêmen transferem tecnologia e táticas de drones para grupos armados na Somália. Também se preparam para a guerra longa, criando sistema de sucessão caso líderes sejam mortos ou haja colapso na cadeia de comando. E isso está sendo interpretado não como uma cooperação temporária, mas como um movimento para estabelecer uma estrutura organizacional capaz de realizar operações militares reais. Claro, não há indícios de que estejam tentando bloquear o Mar Vermelho neste momento. O jornal britânico Telegraph analisou que os Houthis estão poupando forças e não usarão todos os meios disponíveis no início da guerra. Os Houthis acompanham a situação e aguardam o melhor momento. O Mar Vermelho é um dos principais eixos logísticos marítimos do mundo. Navios que passam aqui seguem pelo Canal de Suez para a Europa. Se a rota for bloqueada, podem ter que contornar o sul da África. Se isso acontecer, a distância de navegação aumentará consideravelmente, assim como o tempo de transporte, as tarifas de frete e até os prêmios de seguro, o que pode causar uma pressão significativa na cadeia de suprimentos global. Como isso pode afetar o transporte de energia, matérias-primas, peças automotivas, eletrônicos e bens de consumo, há preocupação com impactos em vários setores. No momento, o fator mais importante para determinar até onde as ações dos Houthis podem se expandir é o julgamento do Irã. Isso porque os Houthis têm mantido uma relação próxima com o Irã e têm alinhado suas estratégias de acordo com ele. Além disso, como o Irã já advertiu publicamente que pode bloquear até mesmo o Mar Vermelho caso as ações militares dos Estados Unidos continuem, se a situação piorar, não se pode descartar a possibilidade desse cenário se tornar realidade. De fato, há sinais de que as atividades de piratas estão aumentando novamente no Golfo de Aden. Recentemente, houve até um incidente em que um navio-tanque químico, que navegava pelo Golfo de Aden, foi sequestrado por um grupo armado. Após o incidente, a unidade Cheonghae da Marinha da República da Coreia foram rapidamente mobilizadas para avaliar e agir. A unidade Cheonghae tem cumprido por muito tempo a missão de proteger nossos navios e navios mercantes internacionais na região do Golfo de Aden. Desta vez, também iniciou uma operação de emergência para garantir a segurança dos navios e evitar danos adicionais. Observa-se que mudanças no Oriente Médio também influenciaram o aumento das atividades piratas. Recentemente, com o foco da atenção internacional e do poder militar concentrado na região de Hormuz e no Irã, avalia-se que a vigilância e a segurança no Golfo de Aden e nas águas da Somália ficaram menos rigorosas do que antes. Piratas estão aproveitando a brecha para retomar atividades. Na verdade, sabe-se que eles estão rastreando as rotas dos navios mercantes e procurando oportunidades de ataque ao se aproximarem de embarcações com pouca proteção. O problema maior é que, se a guerra no Oriente Médio e a ameaça dos piratas ocorrerem ao mesmo tempo, as forças navais internacionais podem acabar sendo dispersas para várias regiões. Isso levanta preocupações de que a missão de proteger os navios mercantes possa se tornar ainda mais difícil. Acima de tudo, há também análises chocantes sendo divulgadas. Atualmente, os Estados Unidos concentraram um poder militar significativo ao mobilizar 2 grupos de porta-aviões no Oriente Médio. No entanto, o Wall Street Journal avaliou que esse nível de força não é suficiente para garantir a segurança de toda a região de Hormuz. O motivo é mais claro do que se imagina. A região de Hormuz parece ampla, mas o ambiente é extremamente complexo. Com navios mercantes e petroleiros circulando constantemente, o Irã pode posicionar mísseis, drones e pequenas embarcações de ataque em vários pontos da costa, o que significa que há possibilidade de ameaças surgirem de qualquer direção. Por isso, muitos avaliam que os Estados Unidos não conseguem proteger todas as embarcações ao mesmo tempo.
Atualmente, os Estados Unidos estão considerando a possibilidade de escoltar diretamente os navios que passam por áreas perigosas com navios de guerra. O problema é que a força necessária para isso é muito maior do que se imagina. Especialistas dizem que para escoltar com segurança um único navio mercante, são necessários pelo menos 2 navios de guerra. Eles também afirmam que, em operações de comboio com vários navios se deslocando juntos, pode ser necessário empregar até 12 navios de guerra para escolta. Devido ao tráfego intenso no estreito, manter esse sistema por muito tempo pode ser um grande fardo. Além disso, a partir do momento em que os navios de guerra entram no Estreito de Hormuz, eles passam a estar dentro do alcance operacional dos mísseis antinávio e drones operados pelo Irã. Mesmo que as forças americanas tenham excelentes capacidades de defesa aérea, o risco não desaparece facilmente, pois elas precisam responder continuamente a ataques repetidos. Por esse motivo, há opiniões de que os Estados Unidos deveriam enviar ainda mais contra-torpedeiros, cruzadores e forças de apoio adicionais. Com as forças atuais, é difícil controlar todo o estreito de forma estável. Claro, outras opções também estão sendo discutidas. Uma delas seria ocupar diretamente a costa iraniana e os principais pontos estratégicos ao redor da região de Hormuz para eliminar a ameaça em si. No entanto, nesse caso, a operação naval tem grande chance de se expandir para um combate terrestre. Como o terreno costeiro do Irã é acidentado e eles vêm construindo instalações de defesa há muito tempo, a própria operação de ocupação não seria fácil. E mesmo após a ocupação, as forças poderiam ficar expostas a ataques contínuos. Considerando ainda o ônus de manter tropas e equipamentos por um longo período, esse é um cenário difícil de ser escolhido, até mesmo para os Estados Unidos. É essa a avaliação que está sendo feita. Por isso, atualmente, as forças militares americanas estão sendo reforçadas rapidamente no Oriente Médio. O que chama mais atenção é o grande aumento no número de aviões-tanque de reabastecimento aéreo. A mídia online americana, Axios, e a imprensa local de Israel noticiaram que os militares dos Estados Unidos planejam enviar dezenas de aviões-tanque de reabastecimento aéreo adicionais para ampliar o alcance de operações militares contra o Irã. Cerca de 30 aviões-tanque de reabastecimento aéreo já estão distribuídos em cada um dos aeroportos Ben Gurion e Ramon, no sul de Israel. Os militares dos Estados Unidos planejam enviar mais reforços para restabelecer o sistema operacional do início da guerra e já informaram Israel sobre isso. Os aviões-tanque de reabastecimento aéreo são equipamentos essenciais que permitem que caças e bombardeiros reabasteçam em pleno voo. Com esse reforço, as aeronaves voarão distâncias maiores e permanecerão mais tempo no ar, ampliando operações de longo alcance e missões contínuas. Por isso, especialistas militares consideram que o aumento do número de aviões-tanque de reabastecimento aéreo é um sinal importante para prever a escala das operações futuras. Destaca-se que o tamanho do destacamento é similar ao do início da guerra, em fevereiro. Há especulações de que os Estados Unidos estão se preparando não apenas para ataques aéreos de curto prazo, mas também para operações militares em grande escala que podem se estender por um longo período. Sabe-se que o presidente Trump também revisou novas opções militares recentemente em uma reunião na sala de situação da Casa Branca. As opções avaliadas são ataques à rede elétrica e à infraestrutura nacional do Irã, novos bombardeios contra instalações nucleares e ataques a instalações nucleares subterrâneas em construção, além do possível envio de tropas terrestres. Analistas dizem que o presidente Trump pode aumentar a pressão militar até o Irã abrir o Estreito de Hormuz e aceitar as exigências nucleares dos Estados Unidos. O Axios avaliou que o presidente Trump ainda não decidiu, mas mantém aberta a possibilidade de escalada da guerra. O Wall Street Journal apontou possível escalada do conflito ao informar que caças americanos estão sendo transferidos da Europa para o Oriente Médio. Autoridades dos governos dos Estados Unidos e de Israel também mencionam a possibilidade de que o nível de resposta militar aumente ainda mais nos próximos dias. No entanto, dentro de Israel, também continuam outras preocupações. Isso porque grandes aviões-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos estão usando aeroportos civis, o que reduziu significativamente a capacidade desses aeroportos e está causando problemas nos voos durante a temporada de férias de verão. Por isso, há divergências no governo israelense entre a necessidade militar e a operação da aviação civil. Os Estados Unidos têm as forças armadas mais poderosas, mas não conseguem enviar poder militar suficiente para todas as regiões simultaneamente. Os Estados Unidos enfrentam tensões militares crescentes com o Irã no Oriente Médio, contêm a Rússia na Europa e se preparam para ações militares da China no Indo-Pacífico. Como as forças dos Estados Unidos estão sempre no Nordeste Asiático, inclusive na Península Coreana, há análises que veem limites para concentrar poder militar em só uma região.
Porta-aviões, destroyers, caças e aviões-tanque são estratégicos e limitados. Então, enviar mais para o Oriente Médio impacta a prontidão militar em outras regiões. Por isso, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos precisa ajustar constantemente o posicionamento e a quantidade de suas forças militares. Caso o conflito militar no Oriente Médio se prolongue, há previsões de que o fardo militar dos Estados Unidos pode aumentar com o tempo, já que será necessário considerar a rotação de tropas, a manutenção de equipamentos e o fornecimento de munições. Além disso, a estrutura de poder militar do Irã é um fator bastante complicado do ponto de vista dos Estados Unidos. O Irã não depende apenas de forças armadas regulares em grande escala, mas vem desenvolvendo há muito tempo diversas capacidades assimétricas. O Irã opera simultaneamente vários tipos de forças, incluindo milhares de mísseis balísticos e de cruzeiro, drones suicidas de longo alcance, embarcações pequenas e rápidas, minas navais e mísseis antinávio posicionados na costa. Além disso, o Irã mantém relações estreitas com forças conhecidas como o Eixo da Resistência, incluindo os rebeldes Houthis do Iêmen, o Hezbollah do Líbano e grupos armados pró-Irã, que atuam no Iraque e na Síria. Essas organizações podem atacar várias regiões ao mesmo tempo, forçando os Estados Unidos e aliados a lidar com múltiplas frentes simultâneas. Mesmo atacando uma base ou neutralizando forças, ainda podem surgir novas ameaças em outras regiões. Especialistas militares afirmam que o confronto com o Irã vai além de uma guerra convencional, exigindo considerar ataques simultâneos de diferentes tipos em várias regiões.